Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está acompanhando a gente. Boa noite especial para os argentinos, porque ontem a Argentina fez o que o Brasil não conseguiu, que foi ser eficiente. Com uma apresentação segura no sistema defensivo e sucesso nas chances que criou, usou da genialidade do craque Messi em tarde inspirada e garantiu a vaga para a grande final do Mundial do Catar. Com gols então de Messi e Julián Álvares por duas vezes, aliás, uma dessas vezes uma bela jogada do camisa 10, fez com que a Argentina vencesse a partida então por 3-0 diante da Croácia e colocasse a equipe diante então da maior conquista desde 1986, quando ela conquistou o bicampeonato naquela ocasião. Esse título vale a consagração de um dos maiores craques da nossa geração, que é o Lionel Messi, que é o atleta do Paris Saint-Germain. Essa será a sexta vez que a Argentina garante uma vaga na finalíssima de uma Copa do Mundo. A última vez, para vocês fazerem ideia, foi curiosamente no Brasil, em 2014, quando ela perdeu aquela final para a Alemanha. As outras presenças foram em 1930, quando ela perdeu a decisão para o Uruguai. Em 78 e 86 eles foram campeões, e novamente depois perdendo para a Alemanha, mais uma derrota para a Alemanha na Copa de 1990. A tarde inspirada de Messi garantiu uma ótima atuação da Argentina, Foi através dos pés dele que a vitória começou a ser construída após a cobrança de pênalti, mas tem algumas curiosidades aí, porque alguns recordes foram conquistados pelo camisa 10 nessa partida. Além de ser o jogador em atividade com mais gols em Copa do Mundo, chegando a 11 gols já, ele também ultrapassou o outro argentino, o Batistuta, como o maior argentino que marcou gols em mundiais. Messi também empatou com o Matanz, da Alemanha, como jogador com mais jogos em Copa do Mundo, e ele divide a artilharia dessa edição com 5 gols, empatado com o atacante Mbappé. No caso, quem for enfrentar a Argentina no domingo, na final, terá muitas dificuldades caso encontre Messi e companhia em dias iluminados, como foi contra a Croácia. E daqui para frente a gente vai continuar acompanhando para saber, então, como fica essa finalíssima e quem vai enfrentar a Argentina, então, nessa grande final. Amanhã a gente traz tudo o que aconteceu entre França e Marrocos, tá bom? Mudando de assunto agora, porque a gente tem um caso grave, envolvendo, então, um atleta de futebol. Acusado de traição, o jogador iraniano Amir Azadani foi condenado à morte depois de participar de uma manifestação a favor dos direitos das mulheres lá no Irã. O protesto, que ocorreu depois da morte da Mahsa Amini, que é a jovem ativista que acabou sendo morta, depois nesse protesto 3 policiais acabaram mortos também. Além de Azadani, 8 pessoas são acusadas de morte dos oficiais, que ocorreu no último dia 25 de novembro. 2 dias depois, o atleta foi preso. O jogador também é apontado pelo governo, ouve essa, como participante de um grupo armado que visa atacar a República Islâmica do Irã. É um caso bem difícil, pessoal? No meio do esporte, a reação não poderia ser outra, a não ser a de choque, Inúmeras personalidades do futebol árabe, principalmente, pediram a libertação de Azadani, Até o sindicato dos jogadores de lá, ele soltou um comunicado, em que se diz chocado com essas notícias e exige, obviamente, a anulação imediata dessa sentença do Azadani. O jogador iraniano, ele frequenta, ele é participante do grupo Iravanjan FC, e ele também se profissionalizou em 2015 e tem no currículo passagem por outros 3 clubes do futebol iraniano. No caso, esses protestos no Irã, da morte da Mahsa Amini, ela foi detida pela polícia iraniana em 13 de setembro. Ela foi acusada de infringir o rígido código de vestimenta para as mulheres, acreditem só, por deixar uma mecha de cabelo aparecer. A jovem, de maneira chocante, entrou em coma e morreu apenas 3 dias depois de ser presa, aos 22 anos. A versão oficial do governo do Irã é de que a jovem teria morreu por doença, Mas a família da garota nega e diz que a jovem foi espancada. A repercussão do caso, pessoal, foi o estopim, de uma revolta no país, com milhares de pessoas nas ruas para protestar contra as leis compulsórias e a falta de direito, principalmente, obviamente, para as mulheres lá no Irã. Na Copa do Mundo do Catar, as torcedoras iranianas, proibidas de frequentar os estádios em seu país, usaram as arquibancadas dos estádios catares para engrossar o grito de liberdade. Mas amanhã a gente volta então com mais informações, principalmente do que aconteceu entre França e Marrocos na tarde desta quarta-feira e projetando, é claro, a grande final desse Mundial que acontece no domingo, dia 18. Um abraço, a gente se vê amanhã.